Muita gente não está nem acreditando, mas a partir desse ano de 2023, nós não teremos mais a tabela do INSS que alimenta o programa CEFIP, a tabela auxiliar. E muita gente está com dúvida, como é que fica, como é que eu vou fazer o batimento do INSS, não está batendo com a minha folha. Se essa é a sua dúvida também, fica comigo até o final que eu vou explicar todos os detalhes, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês um comunicado que foi liberado pela Caixa. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel. Pessoal, eu acredito que essa foi a pergunta que bateu o recorde aqui no canal, nas redes sociais, nos grupos que eu participo. Enfim, essa foi a pergunta que eu mais ouvi nesse mês de janeiro e eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo. Muita gente perguntando como é que fica, a tabela do INSS não saiu, eu preciso entregar a GFIP de janeiro e nós estamos aqui na semana de fechamento da folha, então eu vim aqui gravar esse vídeo para explicar todos os detalhes dessa mudança que aconteceu, qual o impacto disso na rotina e eu quero dizer que chegou a hora de a gente começar a desapegar da GFIP, que eu acredito que até o final desse ano a gente vai se livrar completamente dela. Como vocês sabem, todo mês de janeiro é publicada a tabela do INSS e essa tabela traz ali as faixas de contribuição, percentual, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre ela e também ensinando você a fazer o cálculo do desconto do trabalhador, tá? Se você quiser acessar, eu vou deixar a playlist aqui no card ou aqui na descrição. E logo depois a Caixa vai lá e libera a tabela auxiliar do INSS. É uma tabela anual, você alimenta o programa CEFIP e a partir dali você gera as informações previdenciárias porque o programa CEFIP vai calcular os descontos corretamente. Mas o que mudou então a partir desse ano? Muita gente não está acreditando nessa mudança, tem gente que está com receio. Ah, mas eu já fiz a GFIP, não está batendo com a folha de contribuições previdenciárias. Inclusive eu recebi muito mesmo essa pergunta. Só agora eu consegui parar para fazer um vídeo. Eu quero aqui compartilhar com vocês o comunicado da Caixa, também falar sobre essas mudanças que aconteceram, trazer aqui a instrução normativa da CTF Web, para que você entenda melhor esse processo de transição que ficou mais evidente agora em janeiro, pois não teremos a tabela de 2023. A última tabela publicada vai ser a tabela 44.0, que é a tabela de 2022. Vou mostrar inclusive para vocês no programa CEFIP como essa tabela ela traz todas as faixas dos anos anteriores para você ficar tranquilo quanto a isso. Então, pessoal, nós estamos nessa transição das obrigações, onde o E-Social, que seria a obrigação principal, uma nova obrigação acessória, desde lá de 2014, um projeto que foi iniciado em 2017, 2018, nós começamos a implantação através de grupos de empresa e uma das funções do E-Social é substituir as obrigações tradicionais que normalmente nós fazemos no departamento pessoal. Isso já aconteceu com o CAGED, está acontecendo com a RAIS agora, até o grupo 3 nesse ano não tem mais. E outras como a CTPS, por exemplo, que agora é digital, registro de empregado que passou para é opcional, mas está dentro da social se você optar, né, por fazer essa obrigação pela social. Então, PPP agora recente também sendo substituído, então tem uma série de obrigações aí. Tem coisa que ainda vai acontecer também, como o empregador web, a guia do seguro-desemprego deve acontecer logo em breve. Então, uma das funções da social é substituir declarações, formulários, cerca de 14 ali, ou mais obrigações que nós costumávamos a prestar, né, todo ano. Uma dessas obrigações, eu acredito que a principal é a GFIP, que é uma obrigação mensal que você do DP está acostumado a fazer, lida com ela todos os dias. Chegou a hora de nós começarmos a nos desapegar da GFIP, porque parte da GFIP já foi substituída, que é inclusive a parte previdenciária. E esse é o principal motivo de nós não termos a tabela auxiliar do INSS nesse ano de 2023. Isso a gente já sabia, quem trabalha na área, quem está acompanhando de perto mesmo essas mudanças, já estava ciente que a Caixa não iria publicar essa tabela, mas nós precisávamos de um comunicado oficial. Então tem muita gente que antecipa o envio da folha de pagamento, estava perguntando, eu só não entreguei ainda a GFIP, porque eu estou esperando a tabela que a Caixa vai publicar, a tabela do INSS e a tabela do INSS. Então, eu acredito que essa pergunta foi a que bateu o recorde, desde quando eu comecei esse trabalho aqui no canal, desde quando eu comecei a trabalhar com consultoria. Foi a pergunta que eu mais ouvi e eu sempre tentando explicar, olha, provavelmente não vai ter a tabela, porque a parte previdenciária da GFIP não tem mais validade. Eu vou explicar para você o porquê não tem mais validade. E a Caixa definitivamente foi ali e publicou um comunicado, isso, né, valida aquilo que a gente já fala, a gente já estava falando, os outros colegas também estavam falando, fazendo post sobre o tema.
É porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ter ali um comunicado oficial da Caixa, isso já tranquiliza, mas tem muita gente que não está entendendo ainda como é que fica. Ah, mas eu faço o batimento, ou então o tomador pede o relatório com os descontos, não vai bater, não está batendo com a minha folha, ou eu tenho medo, ou eu não estou acreditando. Essas são as principais dúvidas que acabam chegando aqui para mim no canal, na consultoria, e eu estou aqui nesse vídeo justamente para esclarecer. Talvez o vídeo fique até um pouco mais longo, mas eu acredito que essa orientação é fundamental, principalmente porque nós estamos em fase de transição. Então, no dia 26, a Caixa enviou esse comunicado, ausência da tabela auxiliar do INSS 2023. Eu quero compartilhar minha tela, eu quero aqui ler com vocês, tá? O que está escrito ali nesse comunicado. Vamos lá. A Caixa diz o seguinte: prezado empregador, o comunicado número 2066-476, eu vou deixar ele na íntegra aqui na descrição, tá? Tá lá em mensagens institucionais, ele vai falar o seguinte: prezado empregador, a partir da competência 10 de 2022, e por que ele está citando essa competência? Eu vou aqui falar sobre os grupos ainda e a substituição, quando aconteceu a substituição da parte previdenciária da GFIP, de acordo com o grupo de empresa na social, tá? Mas essa competência aqui, 10 de 2022, foi quando aconteceu a substituição definitiva para todas as empresas, foi quando entrou o grupo 4, que é os órgãos públicos, tá? Então, a partir da competência 10 de 2022, todos os empregadores que declararam os fatos geradores de contribuição previdenciária e outros dados de interesse do Instituto Nacional, INSS, por meio do CEFIP, passaram a utilizar o sistema de escrituração, né, digital, que é o E-Social, e a DCTF Web. A CEFIP continuará sendo utilizada para retificação de informações previdenciárias de períodos anteriores a 10 de 2022, para declaração de reclamatórias trabalhistas no Código 650 e referente às decisões coordenatórias ou homologação na Justiça do Trabalho até dia 31 de março de 2023, tá? E o recolhimento exclusivo para o FGTS. Aqui nesse parágrafo, pessoal, tem 3 informações básicas, tá? A primeira está falando aqui do legado, tá? Que é esse primeiro ponto aqui, ó. A GFIP continuará sendo utilizada para retificação de informações previdenciárias de períodos anteriores a 10 de 2022. Então, para períodos anteriores a 10 de 2022. Ele está trazendo essa data de corte aqui porque é a data de corte do grupo 4, tá? Lembrando que tem data de corte diferente para outros grupos de empresa no social, a gente ainda vai falar disso aqui nesse vídeo. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Vai ficar o legado, você não vai ficar totalmente livre da CEFIP, a não ser que você fez tudo direitinho, você não vai precisar retificar nada para trás. Pode ficar em paz, tá? Mas quem precisar ajustar depois vai utilizar ainda o programa antigo. Antes de nós continuarmos falando desse tema, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever aqui no canal agora. Tem um botão aqui embaixo, você não precisa pagar nada, só clicar em se inscrever. E a sua inscrição ajuda demais a geração de conteúdo aqui desse canal, apoia o nosso trabalho. Então, fazendo isso, você vai entender que esse conteúdo está te ajudando, tá? Então, para alguns segundinhos aí, aproveita agora e se inscreve aqui no canal. Então, aqui nós temos as reclamatórias trabalhistas que devem permanecer ainda. Na CEFIP, você já deve estar sabendo que tem um módulo exclusivo para processos trabalhistas. Era para ter entrado agora em janeiro na social, mas foi prorrogado até março a entrada dele. Então, por hora, os processos trabalhistas ainda são, tanto o FGTS quanto o INSS, vão ainda ser declarados via GFIP. E por último, recolhimento exclusivo do FGTS. E isso deve perdurar até a entrada do FGTS digital, que a previsão é lá para o segundo semestre desse ano. Eu espero de fato que isso aconteça, é quando a GFIP será substituída na sua totalidade, tá? Hoje a GFIP ela é dividida em 2 partes, uma parte de declaração de informações para o FGTS e de declaração de informações para a Previdência. O que foi substituída foi a parte previdenciária, a parte para o FGTS ela permanece. Então ela é uma declaração exclusiva para o FGTS e, como eu falei, quero enfatizar, isso deve perdurar até a entrada do FGTS digital. Continuando, ele vai falar aqui, a tabela auxiliar 44 de janeiro de 2022, ela contém todas as faixas e alíquotas necessárias para a retificação de informações previdenciárias. Essa é uma dúvida muito comum aqui, já teve casos de pessoas que, eu estou precisando retificar lá de 2011, eu queria a tabela do INSS de 2011, não precisa, basta que você tenha a última tabela disponível. E essa tabela ela traz todas as outras tabelas junto, ela traz todas as outras faixas, todas as outras alíquotas junto com ela. Eu vou mostrar aqui para você, quero fazer uma pausa aqui, tá? Ó, eu tô aqui com o programa CEFIP, se eu for aqui, ó, em exibir,
Eu tô com a última tabela, tá? Que é essa tabela 44. Deixa eu só mostrar aqui para vocês em sobre, ó. Tabela do INSS 44. Então, se eu for aqui em exibir, tabelas do INSS, essa última tabela, ela traz todas as outras tabelas desde junho de 98, ela tem aqui, ó. Então, se você precisar retificar informações, você não vai buscar a tabela lá daquele ano, basta que você tenha a última, que é essa 44, ela tem todas as outras tabelas juntamente com elas, tá? A alíquota dos RAT, agentes nocivos, então tem tudo ali, essas informações que as empresas precisam, certo? Continuando, então, aqui basta que você tenha a última tabela de 2022 para promover as retificações de informações previdenciárias. Ele vai dizer mais aqui, ó, para recolhimento do Código 650, que é com relação ao processo trabalhista, para quem não sabe, o processo trabalhista pode ser na GFIP 650 ou na 660. A 660 ela é exclusiva para o FGTS. A 650 é quando tem informações previdenciárias. Só que nesse caso aqui, quando tem informações previdenciárias de desconto do trabalhador, ele não utiliza a tabela auxiliar, é o que ele vai explicar aqui, pois o valor descontado do segurado não é calculado pelo sistema e sim informado pelo empregador. Quando você faz o processo trabalhista lá pelo teu sistema de folha ou até mesmo manual na CEFIP, o desconto previdenciário daquele mês você tem que incluir, tá? Ele não é calculado pelo programa, então você vai precisar calcular o desconto e incluir, e para isso ele não vai utilizar a tabela auxiliar no caso de processo trabalhista, tá? Sendo assim, não é necessária a disponibilização da nova tabela auxiliar em 2023 e posteriores. Então, a última tabela auxiliar que nós teremos é a tabela 44 de janeiro de 2022. Nós não teremos outras tabelas, tá? E para finalizar, destacamos que os recolhimentos de FGTS são gerados por meio do CEFIP, com transmissão das informações realizadas através do Conectividade V2 para competências atuais e em atraso, permanecendo as tabelas de coeficiente de FGTS disponibilizadas mensalmente pela Caixa. Então, se você precisar fazer recolhimento de FGTS em atraso, aquela tabela, né, das alíquotas de coeficiente de cálculo de atraso de FGTS, eles vão continuar disponibilizando mensalmente. Vocês sabem que mensalmente eles já acabam disponibilizando ali, tá? Informações adicionais acerca de retificações, informações previdenciárias anteriores à competência da 2022 podem ser verificadas nos canais de atendimento da Receita Federal e do INSS. Por que lá? Porque a Receita Federal ela é responsável pela arrecadação e fiscalização da contribuição previdenciária. Então, esse comunicado aqui ele veio bem completão. Eu trouxe aqui para vocês a explicação aqui dos pontos. Eu espero que tenha ficado claro. E é isso, a gente está nessa fase de transição. A gente está numa fase de transição. Lembra que a GFIP ela tem duas partes, como eu falei, parte FGTS e parte previdenciária. E a parte previdenciária ela foi sendo substituída com a entrada da DCTF Web. Então nós temos a instituição normativa da DCTF Web, que é a instituição normativa 2005, ela já sofreu vários arremendos, aí ela já foi várias vezes alterada, mas a principal é a 2005, se você pesquisar aí no Google, é ela que vai aparecer, tá? E lá no artigo 19, eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela, ela vai falar o seguinte: a DCTF Web substituiu a guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência GFIP como instrumento de confissão de dívida e constituição de crédito previdenciário. Como vocês sabem, né, eu acredito que aqui vai a parte mais importante desse vídeo. O E-Social ele foi implantado por fases, a DCTF Web também foi implantado por fases. Como vocês sabem, o E-Social tem 4 grupos de empresas. Nós temos o grupo 1, que são as grandes empresas, que entraram no início de 2018 no E-Social. Nós temos o grupo 2, que são aquelas empresas que faturaram abaixo de 78 milhões em 2016 e que não são optantes pelo Simples Nacional. Nós temos o grupo 3, que engloba aí as pessoas físicas e as empresas optantes pelo Simples Nacional em julho de 2018, é muita informação, né? E nós temos o grupo 4, que é o grupo dos órgãos públicos, tá? Essa aqui foi a entrada da social. E quando foi então a entrada da DCTF Web, substituindo a parte previdenciária que é declarada na GFIP? Nós temos aí, para o grupo 1, nós temos agosto de 2018. O grupo 2 ele foi dividido. Então, o grupo 2, que faturou acima de 4,8 milhões em 2017, ele entrou em abril de 2019. Ele começou a declarar a DCTF Web em abril de 2019. E teve até um problema ali, porque teve muitas empresas que eram do grupo 2 que entregaram a ECF, se eu não estou enganado foi a ECF, em branco, entregaram em atraso. Teve problema na hora de fazer a classificação desses grupos ali pela Receita Federal. Teve até que solicitar reenquadramento, tá?
Outra parte do grupo 2, aquelas menores, elas entraram junto com o grupo 3 em outubro de 2021. A outra parte que nós chamamos de grupo 2B, que são aquelas empresas menores que faturaram abaixo de 4,8 milhões, tá? E por último, nós temos os órgãos públicos que entraram em outubro de 2022 na DCTF Web. Então, de acordo com cada período ali, com cada data de corte, as empresas passaram a declarar as informações previdenciárias pela DCTF Web e a GFIP, a partir daí, só teve validade para fins do FGTS. Ela se tornou exclusiva para o FGTS. Então você tem que verificar qual grupo a sua empresa faz parte e a partir de quando ela passou, né, a declarar as informações pela DCTF Web. Vocês viram ali que no comunicado da Caixa ele cita a data de corte do grupo 4, porque foi quando se completou o ciclo, foi quando todas as empresas elas fizeram a adesão à DCTF Web, passaram a declarar as informações de via social, que vai desaguar na DCTF Web, e a confissão, a constituição de crédito, previdenciário, enfim, acontece através da DCTF Web. E essa é a realidade que nós temos. Acredito que o vídeo até ficou um pouquinho longo, mas achei fundamental falar sobre isso, porque tem muita gente que tem dúvida, porque tem medo, tem muita gente que tem medo. Acredito que esse é o fato de que vai declarar uma informação pela GFIP e a Receita Federal vai cobrar aquela informação. Só que quando houve essa transição, que as empresas começaram a utilizar a DCTF Web, a Receita Federal bloqueou o processamento dos dados que eram declarados via GFIP. Então hoje, realmente, a GFIP ela só tem base para o FGTS. Você pode entregar sem medo de ser feliz, desapegar dessas informações, tá? E confia agora no que você está declarando para a social. Então agora é fundamental que os softwares de folha eles disponibilizem o relatório do totalizador 5001, é o totalizador das contribuições descontadas dos empregados, que vai para a social, faz o batimento na base e mostra se tem diferença ou não. Eu acredito que esse é um documento hábil até para você apresentar para um tomador de serviço. Muitas dúvidas que chegaram aqui no canal são de empresas que são prestadoras de serviço, onde o tomador fica exigindo os relatórios da GFIP, fica exigindo que eles informem ali as retenções de nota, que não é mais necessário, fica exigindo que eles apresentem, né, esse relatório e querem que esse relatório faça o batimento junto com a folha de pagamento, que às vezes em muitos dos casos é apresentada também. E isso não vai acontecer, principalmente agora a partir desse ano, que né, não vai ter a tabela auxiliar. Então, por onde você tem que se guiar? Você tem que se guiar por aquilo que você está declarando para a social, através do totalizador 5001. E eu acredito que você pode até imprimir esse totalizador e enviar, caso seja necessário, né, você enviar aí para um tomador que está exigindo essa comprovação, porque de fato os relatórios da GFIP eles só vão servir para o FGTS, tá bom? Pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas achei fundamental, mais uma vez eu estou falando sobre isso, achei fundamental a gente falar desses pontos. Nós estamos nessa fase de transição de fato. Eu espero logo em breve vir aqui estar fazendo outro vídeo para falar, olha, agora definitivamente a GFIP já foi substituída de vez, né? Que isso vai acontecer quando o FGTS digital entrar. Nós estamos esperando com muita expectativa aí, porque isso vai agilizar muito o processo do departamento pessoal. Basicamente você já está fazendo a social, a partir daí já vai a informação para o FGTS, a partir daí já está indo a informação para a DCTF Web, né? Então o processo vai ficar mais fluido. Só um adendo aqui que eu não posso me esquecer, lembrando que as informações previdenciárias da GFIP, parte foi absorvida pelo E-Social e parte foi absorvida pela FDRINF. Então aquelas retenções, né, que vocês informavam ali na GFIP, agora elas são declaradas na FDRINF, tanto tomador quanto prestador. E as compensações você vai fazer via PERD-COMP Web. Então a dinâmica mudou e a gente precisa ficar acompanhando essas transições que estão acontecendo. Eu fiquei muito feliz com essa novidade, como eu falei, é mais um passo aí na implantação da social, é mais um passo que esse projeto tem avançado e logo, logo, de fato, a gente vai ter a GFIP completamente substituída. Então, para finalizar, esse ano nós não teremos a tabela auxiliar do INSS, e eu já expliquei aí todos os motivos de nós não termos. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para a geração de conteúdo, deixar o seu like, marcar alguém do departamento pessoal, compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Eu acredito que esse vídeo aqui é de utilidade pública e quem estava aí com medo pode ficar tranquilo, pode fazer o envio da GFIP sem medo.
a contribuição previdenciária da GFIP não tem mais validade nenhuma, né, aquelas informações previdenciárias. Agora você tem que ficar de olho no que você está declarando no E-Social e você tem que ficar de olho no que você está declarando na DCTF Web. Isso sim você tem que ficar em alerta, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.